Então, para mim, por exemplo, uma palavra de confronto, ela tinha que ser meio mal educada. Então, no início do meu ministério, eu lembro que eu fui pregar num evento no interior do Paraná, era uma festa de aniversário de uma igreja, mas se uniram várias igrejas num ginásio, e o evento misturava com o acampamento que estava acontecendo naquele lugar e à noite com todas as igrejas. E quando eu estava orando durante o dia, Deus me deu uma palavra assim de correção, de confronto, e eu fiquei desconfortável, eu já era pastor. Eu falei, Deus, isso é coisa que o pastor faz com a ovelha dele. Eu sou o tio aqui, eu não educo, eu não corrijo o filho dos outros, eu não... E eu realmente lutei muito contra aquilo, mas quanto mais orava, mais eu sentia a clareza do Espírito Santo dizer, eu te trouxe para anunciar essa mensagem, e eu pensei, seja o que Deus quiser. E meu amigo descia a marreta, foi cotovelada, ajoelhada, eu fui para cima. UFC. Mas eu percebi, você acostuma a ler a reação das pessoas. Cara, além daquela parte espiritual que você discerne, a leitura, cara, eu percebi que aquilo não estava entrando, ninguém estava recebendo. Eu falei, para Deus, o que adianta eu falar esse negócio? Dentro de mim eu estou questionando enquanto prego. Né? O que adianta? E nessa hora o Espírito Santo falou assim comigo, eu te disse o que falar, não como. Você deduziu que tinha que ser mal educado. Eu tomei um choque. Eu falei, quer dizer, existia uma outra forma de comunicar a mensagem? Eu falei, me ajuda. Se der para salvar, até metade da mensagem. Eu estava no momento da mensagem que eu estava falando dos caras que tentam dar uma de esperto e acham que vão se safar. E o Espírito Santo falou comigo, conta as histórias dos cafés. Era uma série de coisas engraçadas que eu tinha ouvido numa reunião de pastores há pouco tempo, que onde eu passava, estava contando para os pastores, a gente se matava de rir. E, cara, o gancho dava bem certo. Aí eu falei, tem gente que acha que vai dar um desperto e se safar, inclusive, com Deus. Por exemplo, aí entrei. Aí falei de um pastor que não gostava de café, que a mulher serviu, em vez dele dizer que não ia beber, que não tomava. Quando ela virou as costas, ele estava de olho num jardim de inverno que tinha atrás do sofá da sala, falou, eu despacho ali mesmo o café. E a hora que ela saiu, ele jogou. Que ele não percebeu que tinha um vidro tão limpo, que ele não viu que era um vidro, cara. Ele lavou o vidro inteiro. A hora que a mulher voltou, como é que ia esconder que ele jogou o café? Aí o povo começou a rir. Aí eu falei de um que estava na varanda, e ele foi jogar o café no terreno baldio, mas era aquele suporte de metal com a xícara dentro. E aí a xícara, na hora que a mulher voltou, como é que explica a xícara? Aquele, acho que ainda poderia dizer que foi jogar o restinho, sei lá. Né? Mas aí terminou com a história de um seminarista que foi pregar numa favela, e ele era um menino assim, desses mais de posse, ele estava estranhando aquele barraco 2x2, com 14 pessoas morando. A mulher era tão pobre que ela nem tinha xícara. Você viu ele numa lata daquelas de tomate pequenininha, do extrato de tomate, e disse que a borda ainda enferrujada, quente, não tinha onde segurar. Mas ele estava pregando, já viu ela botando água ferver, pensou, ela vai querer o café, ele tentou sair antes, ela, não, o senhor trouxe Jesus, o que é mais importante para mim, eu quero te dar um café. Ele, além de não gostar, com nojo, cara, a hora que a mulher distraiu, ele jogou pela janela. Daqui a pouco entra correndo e gritando o filho, tá queimando, tá queimando. O menino estava brincando embaixo, ele lavou o menino de café quente. Rapaz, mas cada uma que eu contava, aquele povo ria, Madalena. Eu não sei se já pegou da época que a gente ia para o cinema para ver comédia. Hoje não tem isso muito, né? Tem hora que se você não ri do filme, você ri de quem está rindo, porque aquele ambiente coletivo vai envolvendo. Rapaz, vai quebrando a resistência. Foi uma atrás da outra. Foi dando uma crise de riso em todo mundo. Eu tive dificuldade para me recompor. Quando eu voltei, cara, era o mesmo povo, mas era outro auditório. E aí o tom que eu dei depois da brincadeira foi tão diferente. Aí um dia desse alguém falou assim para mim, pastor, o senhor repete uma frase com frequência no final das suas mensagens. Não vim te julgar, não vim te apontar o dedo. Por quê? Falei, porque eu aprendi, né, que se você não cuidar com o tom, o coração fecha. Então, com o tempo, eu fui aprendendo, você pode ter a mensagem certa e uma maneira errada de falar. A Bíblia diz isso, a palavra tem que ser temperada com sal, você tem que saber como falar. Eu cheguei numa igreja uma vez, aqui na região da Grande São Paulo, era um lugar bem de periferia. E quando o pastor me convidou, cara, não perguntei onde era, nada, eu só não perguntei nada sobre a igreja, necessidade, mas quando eu cheguei e eu medi o público rapidinho, eu entendi de Deus na hora que eu tinha que mudar minha linguagem. E, meu amigo, eu falei assim, no meu nível mais popular possível, como nunca tinha falado. Quando terminou o culto, e a igreja recebeu muito bem. Quando terminou o culto, o pastor veio, abraçou eu de lado e falou assim, obrigado. Eu falei, obrigado por quê? Ele falou, você sabe o que eu estou te falando.
Eu falei, obrigado, porque eu queria ter certeza, né? Eu falei que eu vim pregar. Ele falou, cara, você conectou com o meu povo. Eu tinha muito medo de te trazer e não acontecer isso. E você teve essa sensibilidade. Então, em momentos como esse, você percebe, poxa, o Espírito Santo quer que você seja eficaz numa maneira de comunicar. Eu acho importante que a gente seja sensível ao Espírito Santo, mas que a gente também aprenda com essas lições e em outras a gente pense. Não precisa toda hora ele ter que te dar uma chacoalhada, uma intervida, né? A gente pode realmente saber a forma e a maneira de conseguir comunicar. Agora, não acho que a pessoa tem que se anular numa identidade, nada disso. Ser um fake. Né? E outra, ela precisa entender determinadas estratégias, mesmo que isso não gere aceitação de todo mundo. Boa. Né? Por exemplo... Ser escravo da aceitação pública, né? Um camarada que eu tenho o privilégio de estar perto, ser amigo, o pastor Cláudio Duarte. Ele ficava muito em crise, porque ele sempre foi muito atacado e criticado pelo jeito brincalhão. Mas, cara, eu não conheço ninguém que conecte com não crente como ele. E ele não é daquele jeito, ele interpreta um personagem. Ele sabe que é uma ferramenta, né? É lógico, ele é o cara divertido, mas assim, não é o estilo natural. Ele se obrigou a fazer uma coisa que ele entendeu que era um meio de acesso. E quem que vai discutir a eficácia e a efetividade disso hoje, né? Então, assim, vários momentos já vi... Eu, por exemplo, tive cultos onde nós recebemos ele e a linguagem é uma, mas, por exemplo, eu boto ele numa conferência de líderes é outra. Porque ele sabe que ali ele não precisa brincar, conectar, não é um não crente, é um outro público. Então, assim, você percebe que esses ajustes de comunicação, eles são muito importantes e à medida que a gente aprende a lidar com isso, eu creio que a gente consegue ter mais efetividade, né? Não só isso, um raciocínio claro. Né? Tem hora que quem está falando, o cara foi prolixo, ele falou, na cabeça dele está claro, e quem está do outro lado não entende. Então, entre nós na equipe, agora falando da igreja dos pregadores, a gente retalha. Diz meu amigo, não se sinta mal, mas quando descer vai ter sempre sugestões, a gente não chama de crítica. Né? E tem que ser na hora, né? Tem Porque que ser depois na hora. esquece. E depois o cara fala, não, mas eu não disse bem assim e tal. Não foi bem, aí nós temos que assistir o vídeo junto, então tem que ser na hora. Mas assim, a gente tem essa prática aqui também, sempre. Todos, olha, isso aqui, essa brincadeira, acho que pode... Você pensou esse outro lado? Não. Pois é, isso aqui pode dar ruído. Então a gente se ajuda. É algo que dá para sempre melhorar a comunicação. E aí, você gostou desse corte? O Creatives também está no TikTok. Nossa galera da produção tem selecionado trechos incríveis também nessa plataforma. Procura a gente lá. Creatives, o extraordinário te aguarda.